Olá, eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado a temas da área cirúrgica e hoje nós vamos falar sobre os sintomas do câncer de tireoide. Apesar de existirem sintomas direcionados ao câncer de tireoide, uma coisa que é válida saber é que esses sintomas raramente surgem nos pacientes. De modo geral, apesar do câncer de tireoide ser um tipo de câncer relativamente comum, a maioria das vezes ele é descoberto através de um ultrassom de rotina, em que o paciente faz por alguma outra queixa de dor cervical ou incômodo cervical e ele descobre aquele nódulo. Mas na grande maioria das vezes, aquele nódulo que ele descobriu no ultrassom não era o causador dos seus sintomas. Quando esses ultrassons descobrem esses nódulos de tireoide, você pode ou não indicar uma punção para a investigação desse nódulo. E é essa punção que determina se existe a probabilidade desse nódulo ser câncer ou não e assim se indicar a cirurgia. Os sintomas do câncer de tireoide, apesar de raro, eles surgem das seguintes formas. Muito comum que a pessoa perceba um abaulamento no seu pescoço. Esse abaulamento no pescoço, esse tufado no pescoço, ele pode ser tanto na parte anterior quanto na parte lateral, que indiretamente vai fazer com que nós possamos acreditar que esse paciente possa ter um câncer de tireoide. Quando os nódulos de tireoide crescem um pouco mais rápido e abaulam a pele do pescoço, é normal que a gente perceba aquela assimetria no pescoço. E isso se torna um sinal de um possível nódulo de tireoide que possa ter câncer. Em outras regiões do pescoço também pode ter o surgimento de nódulos, mas não decorrente da tireoide, e sim de linfonodos, de gânglios do pescoço que podem ter um componente metastático do câncer de tireoide e eles se apresentam com abaulamento local. Geralmente esses nódulos que têm relação com câncer, eles têm uma característica de serem um pouco mais endurecidos, uma consistência pétrea. E isso determina esse padrão de uma possível lesão que possa ter origem de um câncer de tireoide. Um outro sintoma que pode ocorrer nos portadores de câncer de tireoide é a dificuldade para respirar. Apesar de raro, esse sintoma ocorre principalmente naqueles tipos de câncer que assumem um volume extremamente grande no pescoço ou naquele tipo de câncer de tireoide que é extremamente agressivo e invade a via respiratória, que é a traqueia, e assim gera esse desconforto respiratório nesses pacientes. Outro sintoma que pode ocorrer é a dificuldade para engolir. Assim como a dificuldade para respirar, a dificuldade para engolir, ela também vem associada a uma tireoide com um grande volume. Ou seja, um câncer de tireoide que se desenvolveu a um tamanho bastante grande, que gera uma compressão na via alimentar, que é o esôfago, que fica na parte posterior da traqueia, e assim gera tanto uma dificuldade para engolir, como um desconforto, como até mesmo dor na hora de engolir. Mas isso sempre vem associado a nódulos bem grandes, ou um nódulo que também apresente um padrão de infiltrar o esôfago, que é a nossa via alimentar, que leva o alimento da boca até o estômago. Um outro sintoma que também pode ocorrer, esse é bem mais famoso porque geralmente as pessoas associam quando aparece a rouquidão a um problema de tireoide. Na maioria das vezes a rouquidão ela não é decorrente de câncer de tireoide, mas o câncer de tireoide ele pode sim causar rouquidão. Justamente pelo fato de que a tireoide, a posição da tireoide, ela fica em cima do nervo que inerva a musculatura da voz, que é a musculatura da laringe, que é o nosso órgão da voz. E quando esse tumor está localizado próximo do nervo e que ele infiltra o nervo, fazendo assim o nervo perder sua função, uma das coisas que nós percebemos é a alteração da voz, mas reafirmando que isso é um evento extremamente raro. Mas a alteração da voz é uma coisa que mesmo quando nós vamos operar um paciente de tireoide, nós perguntamos se nos últimos 3 meses esse paciente teve alguma alteração da voz. O objetivo disso é simples, é para que a gente possa solicitar um exame justamente para avaliar suas cordas vocais, se elas estão móveis e funcionantes, antes da cirurgia da tireoide. Apesar de raro, outros sintomas que podem surgir são aqueles sintomas relacionados à metástase à distância. Quando o tumor de tireoide se espalha, seja para fígado, seja para pulmão, seja para cérebro, seja para parte óssea,
onde, dependendo de cada órgão que ele acometer, ele gera um sintoma. Esse sim ainda é muito mais raro do que os sintomas que eu havia falado previamente. Esse tipo de sintoma dificilmente faz a gente pensar em um tipo de câncer de tireoide logo de início. Uma coisa extremamente importante de a gente avaliar é que os sintomas relacionados à função da tireoide, tanto ao aumento da produção de hormônio quanto à diminuição da produção de hormônio, raramente ocorrem nos pacientes que têm câncer de tireoide. Às vezes o paciente acha que pelo fato dele ter um câncer de tireoide, a função da tireoide dele aumentou. E ela não aumentou. A única coisa que está alterada naquele caso é a estrutura, é a carne da tireoide pelo fato dela possuir um nódulo que tem um câncer em seu interior. Mas a função da tireoide continua absolutamente normal. De forma geral, nós temos que entender que os nódulos de tireoide, na grande maioria das vezes, será descoberto por acaso, através de um ultrassom de rotina, que a queixa que motivou a solicitação daquele ultrassom não era relacionada ao nódulo de tireoide e que se surgirem esses sintomas que eu acabei de referir e que esses sintomas que eu falei para vocês, como abaulamento no pescoço, dificuldade para engolir, dificuldade para respirar, alteração da voz, são eventos extremamente raros e quando estão associados, geralmente estão associados a tipos de câncer de tireoides muito avançados. Caso ainda reste alguma dúvida, é só perguntar nos comentários. Se esse conteúdo agregou para você, siga a gente tanto aqui no canal do YouTube quanto nas nossas redes sociais. Um abraço a todos.